Bom dia, mulheres do quarto de guerra. Pastora Evelyn com vocês nesse devocional com esse tema tão poderoso, enfrentando oposições. Eu tenho certeza que se você é alguém que caminha com Deus, você certamente já se deparou com oposições em diversas áreas na sua vida. Isso porque a Bíblia ela nos garante que quando nós nos propomos a servir verdadeiramente ao Senhor, nós também precisamos estar prontas, preparadas para sobreviver e principalmente resistir às oposições, porque elas virão, elas com certeza em algum momento da nossa caminhada se levantarão à nossa frente para tentar nos paralisar, para tentar nos parar. E talvez você esteja enfrentando nesse momento alguma oposição, seja na sua vida espiritual, que constantemente Satanás, ele como nosso adversário, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos tragar, tentando nos parar. E como acusador, ele tenta fazer com que nós venhamos a olhar para trás e venhamos a desistir. Mas o propósito que o Senhor tem para mim e para a sua vida é de vivemos uma vida abundante, uma vida plena, livre de acusações e que nós sejamos fortalecidas para vencer as oposições. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra breve com você. E o Senhor colocou em meu coração a história da reconstrução do templo. Quando nós falamos de oposição, automaticamente nós nos lembramos, né? Tem tantos exemplos na Bíblia. A Jennifer mesmo essa semana já falou com a gente sobre Neemias. Nós nos lembramos de Paulo. O próprio Jesus sofreu oposição, né? De alguns grupos religiosos da época, até mesmo de próprios judeus que não criam nele como Messias. Então, automaticamente nós nos lembramos, né, dessas pessoas. Moisés enfrentou a oposição de Faraó, mas eu gostaria de falar sobre a oposição que o povo enfrentou na construção do segundo templo após o exílio babilônico. Eu quero ler com você Esdras, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da cidade de 20 anos para cima para que a dirigissem. Bom, queridas, a construção do templo, ela enfrentou oposições, né? Após aí o exílio babilônico. Adversários do povo de Deus tentaram a todo custo atrasar e até mesmo parar a obra de edificação do templo. E o principal objetivo dos opositores era promover o quê? Uma sabotagem contra os judeus. Mas é importante nós enfatizarmos aqui que quando nós falamos que a construção do templo enfrentou oposição, estou falando do segundo templo, né? Porque o primeiro templo foi aquele construído pelo rei Salomão durante o tempo em que o reino de Israel ainda estava unificado. Depois de Salomão, o reino de Israel ele se dividiu em dois: o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que ficou conhecido como Judá. Os dois reinos, né, eles acabaram sendo assim terrivelmente castigados pelas outras nações opressoras, que eles, na verdade, foram instrumentos de Deus para punir o povo, né? Deus permitiu que as outras nações fizessem tudo aquilo com o povo, punindo mesmo, foi como uma punição de Deus pela quebra da aliança, né, feita com ele. O reino do norte, ele foi o primeiro a cair, né? Você se lembra que Samaria, que era a capital, ela foi destruída, os seus habitantes foram levados pelos assírios e foram espalhados em diversas cidades
do império naquela época. E depois, né, de muito tempo, cerca de 100 anos depois, foi a vez do Reino do Sul, né, ser subjugado dessa vez pelos babilônicos, não foi mais os assírios. E a cidade de Jerusalém ela foi invadida. O rei Nabucodonosor não apenas arrasou, destruiu a cidade, mas destruiu o templo e levou cativa grande parte do povo para lá, para a Babilônia. E depois desse período de cativeiro, você sabe que durou aí 70 anos já, como havia sido profetizado, Deus ele permitiu que aqueles remanescentes que não morreram no exílio, que permaneceram fiéis ao Senhor, que não se corromperam na Babilônia, ele permitiu que eles voltassem novamente para ajudar, né, para reconstruir a cidade de Jerusalém. E isso aconteceu durante o reinado do rei Ciro, da Pérsia, que havia tomado a Babilônia na época, né? Ciro ele estabeleceu um decreto que autorizava os judeus a retornarem para Jerusalém para reconstruírem o templo. Muito bem. Então nós chegamos aonde eu queria, a reconstrução do templo. Então, assim que o primeiro grupo de exilados eles retornaram para Jerusalém juntamente com Zorobabel, que era um príncipe de Judá, né? O altar do holocausto ele foi restaurado, os sacrifícios regulares foram restabelecidos, mas ainda faltava o templo a ser construído. E a construção desse segundo templo ela foi iniciada sob a liderança desse príncipe Zorobabel e de Josué. Josué não é o Josué que nós conhecemos lá depois de Moisés. Esse Josué é um sacerdote, né? Ele não é o mesmo Josué. Ele vem da descendência de Zadok, que era legítimo ali da linhagem de Arão. Ele era um dos descendentes do filho de Arão, né? Do terceiro filho de Arão. Então Josué era um sacerdote. E o povo, ele lançou, né, os alicerces, começaram ali a construção do templo e eles se alegraram sobremaneira. Houve-se muita celebração porque eles ali deram início à construção, né? Uma grande força, né, foi mobilizada com a supervisão lá dos levitas. E a obra, ela não deveria, escuta isso aqui, ela não deveria ser muito longa, ela não deveria demorar tanto, mas por causa da oposição externa e dos problemas internos que o povo estava vivendo, a obra demorou 20 anos para ser concluída após o seu início. E aqui eu já quero dizer algo para você, que se você estiver enfrentando oposições, cuidado para que aquilo que você precisa reconstruir na sua vida não leve mais tempo do que o necessário. Porque o principal objetivo dos opositores é fazer com que você desista ou que você pare. A obra, assim como Neemias, quando começou a reconstrução dos muros, né, já foi falado aqui essa semana, Sanbalat e Tobias se levantaram para enfraquecê-lo, para desanimá-lo, para subjugá-lo, falar coisas que viessem ali mexer com o seu emocional e para que ele viesse a desistir. Mas eu quero te dizer nessa manhã que aquilo que você se propor a recomeçar, a reconstruir na sua vida, Deus vai te dar sabedoria e estruturas físicas e psicológicas para que você cumpra no tempo que Deus determinou para você. Em nome de Jesus, você toma posse dessa palavra, querida? Aleluia, aleluia. Você vai conseguir completar. Agora, por que a construção do templo enfrentou oposição? E para a gente falar sobre a construção do templo, né, por que ela enfrentou oposição, a gente precisa falar um pouco sobre o que aconteceu no Reino do Norte muitos anos antes. Hoje a gente vai quase que dar uma aulinha aqui rapidinho de escola bíblica dominical. Fica aqui comigo até o final, porque senão a gente não entende. Olha só, no contexto do domínio assírio sobre o povo de Israel, muitos habitantes lá do Reino do Norte, eles foram o quê? Eles foram deportados, lembra que eu falei? Eles foram espalhados para outras cidades. E esses povos, né, das cidades estrangeiras,
eles começaram, os assírios, enfim, eles começaram a viver em Samaria. E os israelitas, eles se misturaram a esses povos, né, esses outros povos pagãos, e essa mistura acabou resultando num grupo que nós chamamos até hoje, a Bíblia chama de samaritanos. Lembra da mulher samaritana? Sabe por que os samaritanos não se dão com os judeus então? Desde essa época, por causa dessa mistura de alguns israelitas com povos pagãos que deu origem aos samaritanos. Mas essa é uma outra história. E os samaritanos, eles estavam entre os adversários dos judeus naquela região, né? E quando eles viram o restabelecimento dos judeus em Judá, eles começaram a ver aquilo como uma ameaça e eles procuraram fazer de tudo para frustrar os planos de reconstrução do templo e, consequentemente, da cidade, né? E olha o que eles fizeram. Uma forma muito astuta, vamos dizer assim, quando eles perceberam que havia começado a reconstrução do templo, eles se apresentaram como voluntários para o trabalho de reconstrução do templo. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque sempre que você se propor a reconstruir algo, talvez algumas pessoas vão se apresentar do seu lado para tentar te ajudar, com a desculpa de se importar com aquilo que você está se propondo a fazer. Mas cuidado, porque podem ser inimigos disfarçados, tentando se infiltrar naquilo que você está construindo para lá na frente derrubar e fazer com que você pare a obra que você começou. Foi isso que os samaritanos queriam fazer. Eles se apresentaram de forma voluntária, querendo ajudar, mas prudentemente os judeus recusaram a oferta dos samaritanos. Por quê? É muito provável que eles não queriam correr o risco, né, de se envolver com a idolatria que aquele povo já estava acostumado ou qualquer outro tipo de coisa. Eles entenderam ali, eles tiveram o discernimento de que aquela ajuda naquele momento não era bem-vinda. E eu quero dizer para você, querida, não é qualquer ajuda que você pode aceitar. Existem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para te ajudar na reconstrução da sua vida, mas existem pessoas que é o próprio inimigo que irá colocar para tentar te parar. E nesse momento você precisa ter o discernimento para saber se você deve ou não aceitar. Mas eu declaro sobre a sua vida que o Senhor vai te dar sabedoria para você discernir quem é que Deus está colocando do seu lado e quem é o inimigo que está colocando do seu lado. Em nome de Jesus. Então aqueles adversários mostraram, né, depois o real propósito pelo qual eles estavam se aproximando dos judeus. Eles queriam o quê? Frustrar o plano de reconstrução do templo. E muitas vezes pessoas se apresentam ao nosso lado com boas palavras, com discursos maravilhosos, mas a verdadeira intenção dela é destruir a reconstrução daquilo que nós nos propomos a fazer. E a Bíblia diz que eles alugaram conselheiros, olha isso, contra os judeus, causando grande desânimo no povo de Judá, no que diz respeito à obra de Deus. Sabe o que eles fizeram? Em outras palavras, como eles não conseguiram se infiltrar no meio, eles começaram a pagar pessoas para ir falar, para desanimar, para desestabilizar o povo que estava envolvido na reconstrução do templo. Ei, querida, acorda nessa manhã. Deixa eu te dizer, existem pessoas, existem vozes que estão falando ao seu coração, ao seu ouvido, e que essas vozes têm sido pagas espiritualmente falando por Satanás para inflamar o seu coração, enfraquecer as suas forças e fazer com que você pare. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, eu declaro que todas as vozes contrárias, todas as pessoas mal intencionadas que têm estado ao seu lado, o Senhor vai começar a frustrar e o Senhor vai começar a arrancar tudo aquilo que não provém dele, tudo aquilo que tem tentado fazer com que você pare novamente, que frustre os seus sonhos, que frustre os seus planos. O Senhor, nesse dia, começa a reescrever uma nova história para você. E Ele começa a te dar entendimento daquilo que está acontecendo ao seu redor. Eu declaro que os seus olhos espirituais irão se abrir. Eu declaro que os seus ouvidos espirituais irão se abrir. Você verá a realidade que está à sua volta. Você não será enganada. Aleluia! E por causa disso, deles darem ouvido a essas vozes, o resultado disso foi: a obra ficou parada durante
todos os dias restantes do reinado de Ciro, os judeus, eles tinham os recursos, eles tinham dinheiro para a construção, eles tinham a autorização para que a obra fosse realizada, mas mesmo assim eles se deixaram abater pela oposição dos adversários. Olha só, talvez você está com tudo nas suas mãos e a oposição tem te paralisado. Querida, hoje é uma manhã de você se levantar com autoridade, porque o céu, ele te habilita a você se levantar com autoridade nessa manhã. Eles se deixaram abater pela oposição dos adversários. Inclusive, alguns deles chegaram a duvidar da aprovação de Deus sobre a reconstrução do templo. Eles ficaram tão abatidos emocionalmente que eles começaram a duvidar se Deus estava aprovando aquilo ou não. Olha como que o Satanás, ele age na nossa mente, age no nosso coração. E deixa eu te dizer, os planos de Deus para a sua vida não serão frustrados. Aquilo que Deus disse ao seu respeito irá se cumprir. Você precisa dar ouvido àquilo que Deus diz a seu respeito. Não dê ouvido a vozes opressoras. Não dê ouvido àqueles que se levantam para te oprimir, para te subjugar. Não, porque maior é aquele que está contigo. Amém? Além de tudo isso, os judeus, eles aproveitaram aquele período de desânimo que eles estavam enfrentando, de obras paradas, para se dedicarem a cuidar das suas próprias coisas, dos seus próprios interesses. Eles simplesmente deixaram de se preocupar com as coisas de Deus para se preocuparem com as suas próprias coisas. Querida, cuidado. Quando nós paramos de nos preocupar com as coisas de Deus e nos preocupamos com as nossas próprias coisas, nós estamos dando ouvido a vozes erradas. Sabe por quê? Era propósito de Deus que aquele templo fosse reconstruído. Era propósito de Deus, mas por eles não darem ouvidos mais a isso e se entregarem às vozes opressoras, eles começaram a duvidar. O que Deus fez? O Senhor reavivou e encorajou o povo através dos profetas Ageu e Zacarias, para que a obra fosse retomada. E eu quero declarar sobre você que se você está enfraquecida, se você tem sido paralisada por alguma voz opressora que tem falado ao seu coração, eu declaro que o Senhor vai levantar os seus profetas para te reanimar, aleluia. O Senhor vai levantar homens e mulheres de Deus para estar ao seu lado, para que você volte e reconstrua e continue a obra que você começou. Você vai retomar a reconstrução que você deixou parada, aleluia. Deus, ele garantiu aos judeus que a reconstrução do templo era a vontade dele e que aquela obra não estava fundamentada na força humana nem nas riquezas dessa terra, mas no poder do Senhor. Eu quero dizer que a reconstrução do templo foi retomada e finalmente concluída. E eu quero dizer que aquilo que talvez você parou vai ser retomado e vai ser finalmente concluído, porque é a vontade de Deus. Amém, querida? Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.